O Dia da Mulher foi oficialmente direcionado porque em 1970, a partir de 1975, dia 8 de março. E em 1857 havia um protesto que havia várias mulheres, 129 mulheres estavam protestando em melhoria de trabalho. Elas estavam ali porque elas trabalhavam 16 horas por dia e ela ganhava o terço que um homem ganha. Elas ganhavam muito pouco e tinha que trabalhar muito. Já imaginou? Hoje, por lei, é 8 horas por dia. E aquelas mulheres, elas trabalhavam 16 horas, o dobro do que se trabalha hoje. E elas estavam protestando em melhoria, que elas queriam que voltasse a trabalhar só 10 horas por dia. E por isso, houve um incêndio proposital. Aquelas mulheres estavam trabalhando numa fábrica de tecido. E quando já estava ali, elas foram trancadas e colocaram fogo naquele lugar e elas foram mortas, queimadas. Então, irmãos, para a gente ter liberdade, Jesus libertou as mulheres. Antigamente as mulheres não tinham direito a nada. Quem viria naquele tempo estar aqui falando de Jesus? Nem ao menos estar à frente. Não podia. E aquelas mulheres eram muito sofridas, e para hoje a gente ter liberdade, para hoje a gente poder trabalhar fora, para hoje a gente poder estar na frente de alguma coisa, foram muitas mulheres que perderam a vida para isso. E graças a Deus que Deus libertou as mulheres, e hoje estamos ainda lutando em melhorias, porque ainda hoje existe ainda a parte de que o homem tem que ganhar mais que a mulher, que o homem precisa de um lugar melhor que a mulher. Mas, na verdade, o povo confunde o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher foi feita da costela do homem. Mas a Bíblia não diz que a mulher precisa ser humilhada. E as pessoas já agem totalmente fora do contexto bíblico. Então, que a gente venha agradecer a Deus por nós ter livre hoje. E lembrar por que o Dia da Mulher. Porque muitas mulheres foram mortas para que hoje fosse comemorado, amanhã, o Dia da Mulher. Voltando para a palavra, eu gostaria de falar a respeito das mulheres, que às vezes a gente nem sabe o porquê o Dia da Mulher, E voltando para a palavra de Deus, o pastor Jeremias acabou de ler, Esté capítulo 2, verso 5. Eu gostaria de voltar ao contexto da história. Lá em Esté primeiro, a palavra de Deus diz que o rei Assuero, ele deu uma festa. Ele deu uma festa ali para os seus convidados para mostrar ali a sua grandeza, o seu poder. E quando ele deu aquela festa, ele mandou chamar a sua rainha, a rainha Vasti. Ele vai lá e manda chamar a rainha Vasti para se apresentar, porque ela era formosa, apresentar sua beleza diante dos seus convidados. Mas a rainha Vasti, ela negou-se, ela não quis ir ali apresentar diante do rei. No momento que ela negou-se apresentar diante do rei, o rei ficou irado, ficou com raiva. E a partir daquele momento ele disse, nunca mais você vai se apresentar perante mim. E naquele momento ele foi criado ali, uma situação que ele mandou o povo preparar mulheres para de uma delas, 7 mulheres, para de uma delas ser escolhida para ficar no lugar de Vasti. E no meio daquelas mulheres havia, uma menina órfã de pai e mãe, prima de Mardoqueu, A palavra de Deus fala que Mardoqueu, ele cuidou da sua prima porque ela era órfã, ela não tinha nem pai nem mãe, ela foi órfã de pai e mãe, e Mardoqueu adotou como filha esta Radassa, que é filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era jovem, bela e parecia formosa. Mardoqueu tomou por sua filha. E a palavra do Senhor diz que, por que essa palavra nessa manhã? Eu gostaria de falar para você que Deus tem um propósito em tudo. O propósito de Deus foi que a Vasti se recusasse para no lugar da Vasti, Deus levantar uma menina órfã, pobre, não tinha pai nem mãe, criada pelo um tio judia. Aquela mulher não podia ocupar o lugar da rainha se fosse no tempo normal, Se fosse, digamos, no dia de hoje. Como é que hoje uma menina órfã poderia se casar com um príncipe? Não podia. Mas Deus, irmãos, quando Ele tem um propósito a realizar nas nossas vidas, Ele faz do impossível possível. Ele pega o improvável. Porque Esté, para se tornar a rainha,
comparado na vida que se vivia na época, né? Nem no dia de hoje, era improvável. Por que improvável? Porque Esther era judia. Ela não podia de jeito nenhum estar ali. E ainda era só tinha aquele primo por ela, que adotou como filha. Pobre, órfã de pai e mãe. Mas Deus havia determinado que ela ia ser a rainha daquele povo. Louvado seja Deus. E o que foi que aconteceu? Deus criou uma situação para que colocasse Esther como rainha. A palavra do Senhor fala que foram separadas ali 7 moças. E foi separada durante 1 ano. Elas ficaram 6 meses com mirra, sendo preparada em mirras, e 6 meses com especiarias. E o rei mandou colocar no melhor lugar da casa. Logo ao apresentar-se Esther, ao ver Esther, o rei se alegrou. Pela primeira vez o rei logo se alegrou e mandou logo separar-se joias, colocar o melhor da casa, dar uma boa alimentação. E Esther começou a sua purificação, assim como as outras moças. Chegado o tempo determinado para apresentar-se o rei, e o mais engraçado, irmãos, que eu gostaria de falar para você nessa manhã, é que existe algo em nossas vidas que precisamos aprender com Esther. Por quê? Esther foi separada durante aquele ano. E durante aquele tempo, Esther não contou de onde vinha, nem quem era a sua parentela, nem a sua origem. Esther era uma judia, se ela abrisse a sua boca ali, ela ia perder a sua bênção. Mas para a gente alcançar o propósito de Deus em nossas vidas, é necessário que a gente fique calado. Como calado? Não contar a nossa vida para ninguém. O que acontece muito, que a gente confunde muito a amizade do mundo com a amizade de Deus. Às vezes a gente fala as coisas certas para pessoas erradas. E Esther, essa história me chamou muita atenção. E eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. E que Esther não contou de onde vinha, nem a sua parentela. Ela ficou ali temente ao seu tio que tinha orientado. Olha, não fale de onde você veio e quem você é. E chegando o tempo de Esther ser escolhida, louvado seja Deus, chegando, pois, a vez de Esther, está no versículo 15, filha de Abigail, tia de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que lhe ofereceu a Gaia nuca ao rei, guarda das mulheres, e alcançava graça aos olhos de todos quanto via. Esther era uma menina feliz. Se fosse eu ou você, numa situação que estava Esther, órfã, sozinha, só com o tio, não tinha pai, não tinha mãe, e ainda era de outra nação que, se falasse, abrisse a boca, poderia ser morta. Como é que eu e você iria se comportar? A gente ia estar feliz? Ou aí a gente ia estar, sabe, eu sou sozinha, eu não tenho pai, nem mãe, ia estar mendigando, estar chorando, estar se lamentando. Mais uma lição que eu aprendo na vida de Esther. Esther, a menina, sabe, de propósito. Ela tinha muita fé. Porque até então ela sabia no Deus que ela acreditava. Louvado seja Deus. Continuando. No 16. Assim foi levado Esther ao rei Assuero à sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebet, o 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou ele graça, benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha no lugar de Vaste. Mais algo que eu gostaria de meditar com você nessa manhã. O propósito do Senhor na vida de Esther foi tão lindo que fez a Vaste desistir do seu reinado. E chegando no versículo 17, quando Esther foi apresentada ao rei, o rei achou graça diante dos seus olhos e colocou a coroa real na sua cabeça e se tornou-se rainha. A partir daquele momento, o propósito do Senhor começa a se cumprir na vida de Esther. E o mais interessante, irmãos, que continuando a história de Esther, ela mesmo sendo rainha, ela continuou ainda não falando a sua origem. Ela continuou calada. E chegando aos ouvidos do Ramã, o Ramã ficou irado. Agora, por que o Ramã ficou irado com Mardoqueu? Porque o Mardoqueu não se dobrou diante dele.
O Mardoqueu, ele era um homem, era um judeu temente ao Senhor. Ele não se inclinou diante do Hamã. E o Hamã se encheu de ódio, fez uma lei, criou um decreto para que os judeus fossem todos destruídos, mortos. Ele soube que o Mardoqueu ficou sabendo que o Mardoqueu era um judeu e se encheu de ódio, de ira, e criou um decreto para destruir a vida de Mardoqueu e todos os judeus. Não sabendo ele o propósito de Deus na vida daqueles judeus, que através de Esther, Deus mudou a vida de toda aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos, e não sei o que se passa contigo, nem na tua vida. Mas quando Deus determina algo para mim e para você, não é o Hamã, não é o inimigo, não é a praga, nada vai impedir os sonhos de Deus na tua vida. E os sonhos de Deus ali naquela nação era levantar uma menina improvável, que não tinha nada nem ninguém, para salvar uma nação, para salvar um povo que já estava predestinado a ser morto, a ser destruído. E a palavra de Deus continua a partir dos versículos 4. Eu gostaria de falar para você que, se a gente for ler todo, vai até o 8, mas a gente vai só resumir, né? A palavra do Senhor fala que continuou o propósito de Deus na vida de Esther. Começou a se cumprir o propósito do Senhor na vida de Esther, a partir daquele momento que ela se tornou a rainha. E Mardoqueu manda chamar Esther. Ele foi até o palácio quando ele ficou sabendo do decreto que ia ser morto. Ele se veste de pano de saco, mas ele não consegue chegar perto do palácio porque ele estava vestido de pano de saco. Ele manda avisar Esther que o povo dele estava a ser morto, a ser destruído. E Esther, sabendo daquilo, qual foi o que Esther fez, irmãos? A palavra do Senhor fala lá no capítulo 4, verso 13. Então Mardoqueu mandou resposta de Esther: não imagine no teu íntimo que entrares na casa do rei, escaparás tu e todos os teus judeus. E o que foi que Esther fez? Esther foi lá e mandou avisar Mardoqueu que se juntasse ali todos os judeus e fizessem um jejum de 3 dias e 3 noites. E ela e as suas criadas também a fazer o mesmo. Olha o que ela diz no versículo 16, como é bonito, irmãos. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Mais algo que eu tiro de lição na vida de Esther, que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. De repente você está aí achando que não é ninguém, que não pode, que não consegue. Erga a tua cabeça. Você é a rainha da tua casa, do teu lar, na tua família, dos teus filhos. Você foi escolhida por Deus. Não é o rei que vai colocar a coroa na sua cabeça. Você já é coroada pelo Senhor. Você é a rainha do teu lar. Esther foi lá, convocou aquele povo a consagrar, a jejuar 3 dias e 3 noites. E ela, mulher sem medo, irmãos. Se você já está com medo, não tenha medo. Você tem um Deus que tudo pode fazer por você. Estela foi muito corajosa. Ela disse: olha, eu vou me apresentar diante do rei, e se eu perecer, pereci. Mas ela sabia em quem ela acreditava. E chegando, louvado seja o nome do Senhor, chegando a 3 noites, na 3ª noite, Esther se veste, se embeleza e se apresenta diante do rei. Aleluia. E quando ela chega perto do pátio, assim que o rei o avistou, o rei já disse: Rainha Esther, qual é a tua petição? Até a metade do reino te darei. Olha, irmãos, como a oração, como o jejum, aleluia. A pessoa que ora, que consagra, que recebe de Deus. Através daquele jejum de 3 dias e 3 noites, Deus mudou a situação, Deus mudou o decreto na vida daqueles judeus. E Esther, toda delicada, Esther chega: olha, rei, se parecer bem aos seus olhos,
eu gostaria de fazer um banquete e o senhor traz a Naamã para o banquete. Olha como que mulher delicada, cheia de fé, de ousadia, e que ela sabia já o seu propósito. Qual era o propósito na vida de Esther? Salvar a sua nação. Todos aqueles judeus que já estava condenado à morte. Havia um decreto que eles iam ser mortos, destruídos. E aquele rei, imediatamente, ele vai e manda o Naamã se apressar para o banquete. Aleluia. E o Naamã se encheu de alegria, pensando que ia ser a favor dele. Quantas das vezes estamos em oração, né? Estamos em batalha espiritual. E alguém de lá, usado pelo inimigo, se alega querendo ver a nossa derrota. Mas não sabendo, irmãos, que nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que muda decreto, um Deus que muda o nome, um Deus que muda a sentença. Não sei o que você está no seu lar nessa manhã pedindo. Se você está precisando de uma cura, se você está precisando de um milagre, se você está com uma doença que o médico diz que não tem jeito, se você está pedindo uma bênção nos teus filhos, na tua família. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que muda decreto. Porque todo esse contexto dessa história não aconteceu por acaso. Foi o propósito do Senhor na vida de Esther, através de uma menina que nada tinha, mudar toda a situação, livrar os judeus, aquele povo que acreditava em Deus, de não serem mortos por aquele povo que acreditava no tempo do rei. Nos dias atuais é assim. Às vezes se a gente estiver buscando ao Senhor, pode ter certeza que Deus ele vai mudar a situação da minha vida e da tua vida. Louvado seja Deus. Chegando o momento do banquete, o banquete de Esther, aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de ler para você ver como é lindo o banquete de Esther. E disse Esther, se parecer bem ao rei, venha hoje com Naamã ao banquete que lhe tenho preparado. Olha como ela falou, delicada. Como rainha, irmãos, se ela não fosse usada pelo Senhor para falar com o rei, ela jamais ia agir dessa forma. Ela já ia chegar com a autoridade de rainha, eu sou e eu posso. Em nossas vidas, nós precisamos muito tirar o nosso ego. Eu sou, eu posso, eu consigo, não. Nem eu nem você conseguimos nada se Deus não for conosco. A gente só consegue alguma coisa se Deus estiver no comando. Só acontece em nossas vidas o propósito de Deus. Não acontece em nossas vidas o nosso propósito. Às vezes nós fazemos muitos planos, mas em meio aos planos, muitos deles acontecem, irmãos, porque Deus realiza sonhos. Mas se os nossos planos se forem também planos de Deus. E a rainha Esther faz esse pedido todo delicada. E o rei imediatamente atende a sua petição. Olha o que o rei responde. Disse o rei a Esther, no banquete do vinho, qual a tua petição? Que se é concedida, qual o teu requerimento? E se fará alguma coisa, até metade do reino te darei. Como é lindo, né, irmãos? Olha que mulher usada pelo Senhor, cheia de delicadeza, cheia de unção de Deus, que não precisou falar muito para ser ouvida. Então respondeu Esther e disse, minha petição e requerimento é que ache graça a seus olhos, ó rei. Se bem parecer-me, conceda a minha petição e traz o requerimento e venha com Naamã ao banquete que lhe hei de preparar. E amanhã farei conforme o mandado do rei. Louvado seja Deus. Quando a gente é temente ao Senhor, tudo age de forma diferente. Quando estamos, irmãos, dispostos a obedecer o propósito de Deus em nossas vidas, tudo é do jeito que nos traz alegria, que nos traz paz. E quando não é do jeito de Deus, não vem com alegria, não vem com paz, tudo dá errado. Aleluia, Deus seja louvado. De repente você está aí nessa manhã, Deus tem um propósito na sua vida, Deus já preparou algo para você e você está aí correndo do seu chamado, dizendo não. Cada um Deus chamou para um propósito. Um é para cuidar do lar, outro é da família, outro é para cuidar do ministério, do ciclo de oração, outros é para fazer uma visita, outros é para orar no hospital, outros é para louvar, outros para pregar.
E muitas das vezes nós queremos correr do nosso chamado. Nós não queremos obedecer à voz de Deus. Essa semana eu estava disposta a dizer, não quero mais, eu não vou mais fazer nada na igreja. Mas depois que eu comecei a meditar nessa palavra, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo que o propósito de Deus na minha vida não foi o meu, mas o de Deus. Porque o propósito de Deus na minha vida é o meu era outro. Mas hoje eu quero viver os propósitos de Deus. Que eu e você, irmãos, venhamos viver o propósito de Deus. E a palavra do Senhor fala que chega o dia do banquete. Aleluia. Chega o dia do banquete de Ramã. E é o banquete com Esté, né? Com o rei no banquete de Esté. E chegando lá naquele banquete, aleluia. Esté, mais uma vez o rei pergunta, qual a tua petição, rainha Esté? O que é que ela diz? Ela diz ao rei, olha, é que meu povo, aí já muda tudo, irmãos. Já muda, aí chegou o momento dela colher o que ela plantou. A palavra do Senhor fala que ela não falou de quem era ela, nem de que família era durante todo aquele tempo. Mas no momento daquele banquete, chegou o momento de Esté falar a verdade, de Esté contar a sua situação para o rei. E o Esté chega ao rei e fala, olha, rei, é que meu povo vai ser todos destruídos, vão serem mortos. E o rei logo se muda o seu semblante e pergunta, por quê? Por quem? E Esté vai e fala, por esse malvado Ramã. Naquele exato momento, o rei já manda tirar Ramã já fica furioso, já fica irado, já fica com medo, porque ele já sabia que algo havia se acontecer com ele. A Ramã se perturbou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ramã ficou perturbado quando ele soube daquele decreto, quando Esté vai e fala para o rei a situação que havia, através de o que Ramã tinha preparado para fazer com o judeu. E ela vai e diz, olha, eu e meu povo vão ser destruídos por esse mau inimigo, o Ramã. E Ramã, naquele exato momento, já foi tirado dali, já foi levado, e já a forca que ele havia preparado para Mardoqueu e seus judeus foi a mesma forca que ele foi enforcado. Para finalizar, lá no capítulo 8, os irmãos meditam depois em sua casa, o final dessa história que nós estamos só resumindo, né? O decreto em favor dos judeus. O que é que aconteceu? Havia feito um decreto, Ramã fez, e decreto do rei não pode voltar atrás, não pode revogar. E Esté chega em desespero, olha, salva o meu povo da morte. Esté chega clamando ao rei. O que é que o rei faz? O rei manda fazer outro decreto para que o povo judeus lutassem, né? Naquela guerra. E a palavra do Senhor fala que aqueles judeus lutaram e eles foram vencedores. Aleluia. Como é bom, né, irmãos? Está numa batalha, mas quando a batalha, irmãos, Deus está na batalha, nós somos vencedores. E a palavra do Senhor resumindo essa história de Esté, que o povo foi vencedor. E para aquele povo foi vencedor, o que foi feito? Busca ao Senhor, oração, jejum, uma vida de obediência. Para finalizar tudo, irmãos, eu gostaria de falar para você, não fuja do teu chamado, do propósito de Deus na tua vida. Eu lembro quando eu estava ali na zona rural, com 17 anos, que eu estava com muita vontade de estudar. Eu lembro que ali, meu sonho era estudar, sabe, irmãos? Hoje eu vejo a promessa de Deus se cumprindo na vida dos meus filhos, porque Deus realiza sonho. Você sabia que Deus realiza sonho? Ele realiza sonho. E eu tinha um sonho de estudar, eu tinha vontade de ser uma policial. Era o meu propósito, era o meu. Mas o propósito de Deus era que eu cuidasse de pessoas, não como policial com a arma na mão, mas que a arma fosse a palavra de Deus. E casei e o filho veio autista, não pude nem sequer terminar os estudos, fui terminar já depois, já com quase 40 anos. Mas desde quando meu filho nasceu, que eu comecei a orar ao Senhor e pedir a Deus que investisse nos meus filhos. E hoje eu olho lá para casa, meus filhos com 17 anos,
tanto Manu quanto Jeremias. Já estava os dois já, né, finalizando o ensino médio. E hoje eu olho para eles, já Jeremias já concluiu o ensino superior, a Emanuela está próximo. Eu vejo as promessas de Deus que se cumpriu na vida dos meus filhos, através de uma vida de oração, de busca, e Deus na vida deles, porque ninguém faz nada sem o Senhor. Tudo que fizemos, irmãos, a gente só faz se Deus estiver conosco. Que nessa manhã nós venhamos escolher a melhor parte dessa história de Esther. Qual foi a melhor parte da história de Esther? Uma menina humilde, pobre, órfã, mas foi uma menina temente a Deus, que não contou a sua vida para um e para outro, não saiu murmurando, dizendo que não tinha nada, que não tinha ninguém. Ela, em todo o tempo, ela confiou em Deus. E Esther, foi tão linda a história de Esther, que todos quanto via, o agradava. E que nessa manhã nós possamos encarar o nosso propósito, que nós venhamos não murmurar, não ser medrosa, não venha ser, sabe, boca aberta, falar do nosso sonho para as pessoas, falar os planos de Deus que Deus planejou para mim, para você, para as pessoas, mas que a gente venha falar somente para Deus, que a gente venha confiar em Deus, porque os propósitos de Deus irão acontecer um por um na minha vida e na tua vida, no momento que a gente tiver uma vida voltada para o Senhor, que a gente for temente, que a gente for obediente a Deus e que a gente venha ter fé. Se fosse eu ou você chamado, imagine eu, irmãs, chamada para um propósito de Deus, como a minha situação um pouquinho parecida com Esther. Eu fui órfã de pai, mas o Senhor preparou outros pais para cuidar de mim, com carinho, com amor. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Quando Ele tem algo a fazer em nossas vidas, não importa o que necessitamos, Ele cumpre, porque Ele é Deus. E eu louvo a Deus nessa oportunidade, nessa manhã, de estar aqui e falar para você. Você é a rainha da tua casa, do teu lar. Não deixa nada e nem ninguém destruir os teus sonhos, os propósitos de Deus na tua vida. Encare a tua posição do jeito que Deus te chamou. Se Deus te colocou na frente de algo, faça com amor e dedicação, porque Ele vai te honrar. O Deus que honrou Esther, para salvar a nação, é o mesmo Deus que vai te honrar para salvar a tua família. É o mesmo Deus que vai te honrar através da tua vida, a tua casa ser abençoada, teus filhos serem abençoados, pessoas serem curadas através da tua vida. Para isso que o Senhor te chamou, por um propósito de mudança, não só na vida espiritual, mas também na vida material. Não conte teus sonhos material para ninguém. Não conte o que você quer comprar, ou quer fazer, mas conte somente para o Senhor, que você vai receber do Senhor a sua recompensa. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O pastor pediu para orar. Você que está no seu lar agora, o que você estiver fazendo? Está ouvindo no rádio? Você está no celular? Se está no quintal? Aonde estiver, feche seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, por estar aqui nessa manhã. Falar do Senhor é um privilégio meu, porque o Senhor é tudo para mim. Quero te agradecer pela minha casa, pela minha família, meus filhos, pelo meu lar. E eu quero te entregar, Senhor Jesus, cada lar aqui representado. Esse lar que tem alguém enfermo, meu Pai. Essa pessoa que está pedindo a Ti uma cura. Quero te entregar também essa pessoa que está desempregada. Essa pessoa, Senhor, que está aí te pedindo uma cura, Senhor, na alma. Que está, Senhor, com dor de cabeça, que está sentindo cansaço físico. Esta pessoa, Senhor, que tem passado por momentos depressivos, que está pedindo ao Senhor, Senhor, me cura, eu não sei o que fazer, o remédio não resolve. A pessoa que deita para dormir e não dorme. Visita nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus que muda, Senhor, o decreto. Em nome de Jesus Cristo, que haja mudança nessa manhã, neste lar, nessa família. Esse casamento que está destruído, Senhor, que não tem mais solução. O Senhor Deus que pode restituir. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, meu Deus, abençoando, curando, libertando aquela pessoa que tem sido vítima de praga, de inveja, de maldição, que tudo que faz não dá certo, o dinheiro que ganha não prospera. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este mal venha ser arrancado em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, este lar, essa família. Coloca, Senhor, a tua unção sobre este lugar. Ensina teus filhos
filhos, que eles venham acreditar, confiar, porque o Senhor é Deus que faz o sobrenatural, o Senhor é Deus que faz o impossível. Eles têm tentado, têm lutado, mas não têm conseguido. Mas com o Senhor lutando, tudo será diferente. Essa batalha, Pai, não é deles, são tuas, Senhor. Visita nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, cada ouvinte dessa programação, cada comerciante. Visita, Senhor, cada contribuidor, Senhor, desse programa. Que sejam abençoados, que sejam prósperos em tudo que for, meu Pai. Visita em nome de Jesus Cristo, Pai, os teus filhos. Que ele seja, Senhor, renovado. Traga renovo, paz, alegria em cada coração. Derrama sobre eles a tua graça, a tua unção que transforma, que cura. E abençoa em nome de Jesus Cristo todos os ouvintes. Abençoa todos que contribuem. Abençoa todos que estão aqui nessa manhã. Que sejam todos abençoados por ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.